Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Procura lá que todos os nossos episódios estarão disponíveis para você. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Eu não tenho um grito de guerra. E novamente conosco, Edmário Duplá. Direto de Kandak, correspondente internacional. Olha aí, olha aí. Sim, amigos, estamos gravando este podcast justamente na data que estreia aqui no Brasil Adão Negro, o filme que vem sendo primeiro especulado há alguns anos, depois ficou naquela coisa vai, não vai, o The Rock, Dwayne Johnson, que homem, falava sempre que era o papel dele, que ele queria fazer porque queria, a gente duvidava que ia sair ou não, mas tá aí, o filme saiu, muitos estão esperando nele uma revolução da DC nos cinemas, né? Vamos falar um pouquinho disso no final, mas vamos focar principalmente nos quadrinhos, né? Quem é o Adão Negro, um personagem que não era nem o principal vilão do Capitão Marvel, né? Shazam é outro personagem, Shazam, não quero saber de Shazam, é o Capitão Marvel, o Capitão Fraldinha. Ele não era nem o principal vilão do Capitão Marvel e se tornou agora num dos principais personagens da DC e com direito a todo esse destaque, né, nos cinemas agora. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Então, Maurício Dantas, quem é o Adão Negro? Adão Negro é aquele conceito velho, básico e batido do vilão que é o herói invertido, né? Ele aqui é literalmente, né? Ele é o mesmo personagem que o Capitão Marvel, né? Mas sem capa, com a orelha do Namor e o cabelo do Namor também. Cabelo do Dãozinho, quase. Ah, não, hoje é o cabelo do Dãozinho, né? O The Rock é praticamente o The Rockzinho agora. Mas ele é criado pelos criadores do Capitão Marvel também, né? Atualmente Shazam, o Otto Binder e o C.C. Beck, uma dupla aí extremamente prolífica. A gente já comentou isso outro dia. O C.C. Beck, inclusive, tem um baita recorde aí de páginas desenhadas e de personagens criados lá da Era de Ouro. E ele apareceu na revista Marvel Family número 1, que não tinha nada a ver com a Marvel, hein? É da Fawcett Comics ainda. A gente comentou lá naquele programa que a gente falou do filme do Shazam, com o Edmário também, e a gente falou bastante disso, da questão da Fawcett, que faliu depois da briga com a DC, que processava a Fawcett por conta da semelhança, né, do Capitão Marvel com o Superman. Semelhança. E aí a Fawcett faliu, né? Aqui a gente tá falando ainda da época da Fawcett, né? The Shazam Family, perdão, não é a Marvel Family, não. E ele é pra ser essa história mesmo, um personagem do Egito Antigo, Tet Adam, que recebe os poderes do mago Shazam bem antes do Billy e acaba se corrompendo. É meio que a história do conto de cautela, né? Traduzindo para um português paninesco, do inglês, aquele cautionary tale. Assim, olha, se você vai exagerar no uso dos seus poderes, você vai se corromper, você vai se tornar isso aqui. Então o Adão é esse personagem, a princípio. E ele aparece na história, ele só apareceria ali mesmo, né? Nessa Era de Ouro. Ele é enganado pelo tio Marvel, que é o único membro da família Marvel que não tinha poderes, e faz o Tet Adam dizer o nome Shazam de novo. Quando ele diz o nome Shazam, ele volta a ser humano, e aí o tempo todo, né, que ele teve como Adão Negro,
é descontado do corpo mortal dele e ele vira um farelinho e morre. Ele não apareceria mais, senão depois da reintrodução dele no universo DC Comics, lá pra frente. E essa reintrodução dele já foi com aquela fase pós-crise ali do Jerry Ordway ou ele chegou a aparecer antes disso Não, ele no aparece pré-crise? antes ainda no pré-crise, com uma origem bem parecida ainda, mas o Dr. Silvana que o ressuscita, né? E o coloca como um vilão mais recorrente no gibi do Capitão Marvel, que na época chamava Shazam, com a exclamação mesmo, já por conta da questão lá do nome, Capitão Marvel, não podia usar. De não poder ter Marvel na capa, né? Exatamente. E ele, tanto que é essa versão aí que aparece na Crise das Infinitas Terras. E depois ele vai reaparecer de novo, né, nas tentativas de origem pós-Zero Hora, ou pós-Crise nas Infinitas Terras, lá, que a gente também comentou nesse programa anterior, aquela origem horrorosa, e depois a origem do Jerry Ordway, que é a melhor, sem dúvida. Pois é, eu reli, na verdade, esse Shazam, A Origem do Capitão Marvel, que a editora Abril lançou em 1996, por módicos R$ 5,20, formato americano, lombada quadrada. Tá certo que o papel da capa consegue ser mais fino que o papel jornal do miolo, mas... É mesmo? Ainda assim, é um belo gibizinho do Jerry Ordway, que essa série teve ainda aquela tentativa do Roy Thomas, né, que não foi muito pra frente. A gente falou também desse gibi, não foi? Na época do filme do Shazam. Porque não tinha jeito, né? Mas lembrando que o gibi é tão ruim que o próprio Roy Thomas admite isso na introdução do volume, né? E agora, essa da origem do Capitão Marvel é muito legal, que é do Jerry Ordway, a colorização que tem aqui, eu não sei se foi a impressão do gibi da Abril, ou se saiu desse jeito, tem um esquema de cor que fica parecendo pintura, é o Jerry Ordway desenhando e escrevendo, mas a cor fica um negócio meio parecido com pintura, né? É uma pena que isso nunca foi republicado, mas se bem que hoje em dia já não valeria a pena, porque a história dele já não é mais essa, né, o Edmário? Eu acho até que valeria a pena, com o resgate mesmo. Ainda é muito forte o conceito do Capitão Marvel. Mesmo que a DC tente boicotar tudo que veio antes, tentar fazer com que essa ideia do Shazam atual seja do zero, muito se fala ainda, principalmente para as pessoas que não acompanhavam quadrinhos, dessa época do Capitão Marvel. E eu sei que essa fase, tem um encadernado que tem não só essa edição, como as primeiras edições da mensal, que vem logo depois, né? Que é Power of Shazam, que aqui saiu como... Sim. Aqui saiu como... Saiu na revista Shazam, naquela Shazam. logo pós Zero Hora. Isso. Porque o que a gente consegue entender é que a origem do Capitão Marvel, a primeira graphic novel lá, a que você falou, ela é um pouco fora do tempo. Ela mostra Ela mostra não só uma cidade dos anos 50, mas um mundo inteiro dos anos 50, porque tem até acontecimentos históricos, tipo a transferência dos faraós de uma parte do Egito para outra, porque na época eu construí uma barragem lá e tal. Isso. Mas aí eu acho que a minissérie deve ter feito tanto sucesso que ela acabou sendo adicionada como a origem, digamos assim, a origem definitiva do personagem. E aí eles esquecem aquela minissérie, ela sai da cronologia até, e aí começa uma mensal baseada nessa cidade, né, da Fawcett City lá. Acho muito interessante que o Jerry Ordway, ele cria uma homenagem muito grande em torno do passado da publicação do Capitão Marvel nas suas histórias. Os personagens têm nomes dos autores, a cidade é a cidade que é o nome da editora, e ela tem um clima totalmente retrô. Aí depois você acaba percebendo que tem uma história de um feitiço que ronda a cidade, é por isso que ela é daquele jeito e tal. Eles não têm uma explicação, vai assim mesmo, joga assim mesmo. Tipo, essa origem do Capitão Marvel acaba sendo como se fosse nos tempos atuais. E a revista mensal vai seguindo adiante, vai colocando ele junto com os outros personagens. E fica nessa, né? Eu acho uma revista muito boa. Eu sei que a DC nunca lançou ela toda em formato encadernado, mas as primeiras edições têm formato encadernado.
Que foi o que saiu aqui, né? Na época no formatinho da Abril, né? Isso. Foram só as primeiras edições. E assim, eu lembro, até o nome do pai do Billy, né? É Cici, né? Charlie alguma coisa, que é justamente uma homenagem pro Isso. Cici Beck, né? É. Ele tem. É muito bacana É isso. muito bacana. E eu acho que tem bases e conceitos assim. É uma coisa lúdica. É bem lúdico. Sim. E eu não consigo entender como a editora não percebeu que isso aí poderia chamar a atenção até para uma mídia fora dos quadrinhos, sabe? Você ter digamos assim, tem uma cidade fictícia que é aos moldes de uma cidade retrô dos anos 50. Isso daria um charme, uma identidade ao personagem no cinema, sabe? É verdade. E nesse gibi, além da origem do Capitão Marvel, tem a origem, assim, uma origem bem mandrake do próprio Adão Negro, né? Porque aqui o Adão Negro é o Tel Adam, né? Ele é um arqueólogo, tá ali junto com os pais do Billy Batson, escavando ali justamente esse templo ali que vai ser inundado, né, na construção dessa barragem, e aí eles estão ali estudando para poder meio que transferir esse templo para uma área mais elevada, e quando eles acham ali uma câmara que tem o nome do mago, né, do Shazam, tem algumas relíquias ali, o Tel Adam ele é meio que tomado por alguma coisa, né? Ele é meio que possuído e ele precisa daquelas relíquias, né? E aí ele acaba matando o pai do Billy Batson e persegue a mãe dele, acaba matando ela também. A Mary aparece, né? A Mary tinha viajado com eles para o Egito, estava lá com uma babá, e aí ele acaba matando a babá, mas carrega a Mary. Só que ele nesse ponto ele ainda não tem os poderes do Adão Negro, né? Ainda não tem os poderes do mago. Ele vai ter os poderes um tempo depois, quando ele volta para os Estados Unidos, e ele tem contato novamente com aquela relíquia, que é um medalhão com um escaravelho, né, Maurício? Que é uma coisa que eu não entendia também. Tem até um boneco dele da época, um pouquinho depois, que vem com esse escaravelho aí. E é bem bacana, acaba dando um visual legal, né? O personagem não tem a capa e sem nada, às vezes ele parecia que estava incompleto em relação ao Shazam, né? Até porque o Shazam tem aquela roupa meio que é uma roupa mesmo, né? Você vê que tem a costura, é como se fosse um casaco de aviador antigo, né? Com aquele botão de lado e tudo mais. E o Adão Negro não, tinha um raio vindo até a abertura da gola e é uma gola aberta, como o Superman sem capa. Né? E quando colocam esses caras velho, eu acho que é muito mais uma ideia de reforçar o visual do personagem mesmo, né? Mais do que criar um artefato de poder para ele. E isso acaba ficando legal, diferencia mais os personagens, dá uma presença bacana. Deixa eu só completar aqui com uma informação. O Ed Maio falou bem desse encadernado aí, do Power of Shazam, que estava prometido há muito tempo e saiu pouco depois daquele programa que a gente gravou, Ed Maio. E tá na Amazon à venda, né? Em estoque aqui, R$239 nessa data que a gente está gravando. Obrigado, Paulo Guedes, seu filho da puta. Pois é. Mas a boa notícia é que tá de graça pelo Prime Reading, né? Então quem é assinante Prime da Amazon pode ler esse primeiro volume aí, que tem o Power of Shazam e as 12 primeiras edições da mensal. Tem mais algum extra lá. E o segundo volume já tá programado, na verdade já tá programado há um tempo, né? Mas a DC empurrou dizendo que foi por conta da crise do papel aí, né? Crise do papel, né? E tá pra maio do ano que vem, na verdade. E também já tá à venda lá na Amazon pra quem quiser. E puder, né? Eu até sei que a Panini respondeu uma pergunta uma vez sobre a publicação ou não dessa fase, e eles ficaram naquela coisa de acho melhor não vamos publicar e tal, continuar, não sei. Eu acho que perguntaram se teria um saga do Shazam, alguma coisa assim. E eles falaram que não estava na pretensão do plano dele. Uma grande bobagem, né? Porque é um personagem que tá aí nas cabeças, sabe? Tá trazendo outro personagem que tá aí nas cabeças. Tem gente que é fã antigo, que tá querendo reler. Eu tenho essa origem do Capitão Marvel, mas pouquíssima gente tem essa revista.
Sim. Toda vez que eu mostro, assim, eu tenho, as pessoas falam, nossa, na época eu tentei comprar, não consegui, né? Porque era em formato americano, era mais difícil e tal. Aí você não consegue entender a cabeça dessa galera, sabe? Porque tá com um produto aí pra um filme batendo na porta, não publica, não fala nada, e ainda tem da Sociedade da Justiça, mas isso eu vou deixar pra mais tarde. Não, Edmaio, se o Jerry Ordway vier pra CCXP, aí a Panini lança só esse especial em capa dura, formato maior, né? Que é pra galera levar pra ele autografar. Igual aconteceu já com Titãs do Eduardo Barreto, não foi que veio pra cá? Foi do Garcia Lopes. Garcia Lopes, isso mesmo. Pois é, e aí o Edmário falou da Sociedade da Justiça. No final dessa edição da Origem, eles lutam, né? O Adão Negro, ele tá com os poderes do Mago, ele luta com o Capitão Marvel, e aí o Capitão Marvel ele decide não matá-lo, né? Porque ele poderia ter se vingado, mas ele arranca, na verdade, ele não faz o Theo Adam falar o nome do mago, ele arranca justamente o medalhão, né? Então era mais ou menos o medalhão que estava dando os poderes para ele perde os poderes, e aí o mago acaba punindo ele, né? Vem um raio que corta as cordas vocais dele e tira a lembrança que ele era o Adão Negro. E eu acho que ele fica desse jeito durante muito tempo, até a Sociedade da Justiça do Jones resgatar ele na Sociedade da Justiça. Não, acho que não é não? Eu acho que na própria mensal do Shazam ele volta com um plano de Satana. Tem até uma capa que a Abril publicou de uma das revistas Shazam, que é isso, que é ela recuperando os poderes dele. Mas é na fase eu não lembrava. É na fase da sociedade que eles é reformulado, mas ao contrário do que o Jones vem fazendo hoje, que é tipo apagar o que aconteceu antes e inventar uma maluquice nova, ele adicionou coisas à história do Adão Negro. Ele mostra que existiu um passado, ele recebeu o poder no passado porque ele era um herói do passado, né? Chamado Poderoso Adão. Então você percebe que o Theo Adam, que é a versão atual que matou os pais de Billy, ele é meio que uma reencarnação do Teth Adam, que é esse herói, né? Que acabou se corrompendo lá no próprio passado mesmo, por uma questão de vingança. Ele servia ao faraó, né, egípcio. Ele era um príncipe de Kandak, mas ele servia a um faraó egípcio. E ao longo dos séculos ele vai servindo as famílias egípcias. Mas chega uma época que Kandak é atacada. Se eu não me engano, é por Wanda Savage, eu acho. Porque é uma história que a sociedade volta no tempo e aí acaba conhecendo a história pregressa dele, participa do fato lá. E ele enlouquece. Depois disso, na própria história, depois da história, se mostra que ele enlouquece, tenta vingança, mas o Mago Shazam acaba punindo ele e tira os poderes dele. E aí o Jones... E ainda tem uma... O Jones ainda amarra a história dele com a história do Gavião Negro, né? Ou eu tô ficando maluco? Isso, porque ele coloca que o Poderoso Adão serviu a vários faraós. Um desses faraós é Khufu, que é a reencarnação do Gavião Negro, que seria, na época, a primeira reencarnação, né, do Egito Antigo. Só que depois se descobre que o Gavião Negro reencarnou antes, né, lá no espaço. E também Nabu, que é o mago que dá os poderes ao Senhor Destino. Seria o Senhor Destino original, né, porque o elmo que se usa hoje é o elmo de Nabu. Então tem essa trindade aí, né? Poderoso Adão, Khufu, que é o Gavião Negro, e o Nabu, que seria o Seu Destino. Olha, o Egito Antigo é forte em piadas de duplo sentido com esses nomes aí. Mas só dizer uma coisa aqui, essa questão que a Edmaio fala da invasão do Kandak por Vandal Salvage e tudo mais, de fato já é na série da Sociedade da Justiça. É um pouquinho antes ali, acho que é a preparação do Jones para aquele... acho que é Renato Sombrio mesmo, né? Que é a saga que tem, né? Que é muito boa. Essa aí eu acho que o que o Jones fez pelo Adão Negro nessa época aí é excelente. Não só revitalizou o personagem, mas deu uma característica muito boa a ele de protagonismo mesmo, né? Digamos assim, digno até de um Magneto, fazendo uma comparação aí, porque você se importa com o personagem. Era a época que o John sabia escrever, né? Antes dele ficar gaga.
Porque. E ele gostava de pegar assim, vilões e transformar eles em anti-heróis, né? Porque ele fez isso com. Ele tentou fazer isso com o Capitão Frio, né? No Flash. Ele fez isso com o Adão Negro na Sociedade da Justiça. Fez isso com o Sinestro, né? Quando ele tava no Lanterna Verde. Então ele fez merda com Flash Reverso, né? Pois é. E agora assim, e vale lembrar que essa Sociedade da Justiça, o Capitão Marvel fazia parte da Sociedade da Justiça. Aí, lá pelas tantas, o John fez uma jogada assim que eu achava excelente, que ele usou muito dessa coisa do Billy Batson ser um adolescente, que botou o Billy namorando com a Sideral, né? Só que ela sabia que ele era um adolescente, né? Quando não era o Capitão Marvel. Só que os outros membros da sociedade não sabiam, né? E achavam que era um adulto namorando uma adolescente. Aí eu lembro que tem uma história que até o Jay Garrick vai dar uma prensa nele, né? Aí eu não sei se é exatamente por conta disso, mas logo depois o Capitão Marvel sai da sociedade e deixa o Adão Negro no lugar dele, né? Tem uma... Pitou um clima na JSA, né? Tem umas coisas boas nesse desenvolvimento aí. Eu ainda acredito que mesmo antes de entrar na revista, o James Robinson já conversava com o Jones em relação a algumas coisas, porque o James Robinson tinha feito Starman, ele tinha eu acho que os dois conversavam bastante coisa, porque ele depois segue adiante alguns conceitos. Quando o Adão Negro, quando eles vão no passado e voltam o pessoal da sociedade começa a perceber o seguinte: o Adão era um herói no âmago dele. Então, tipo, será que não foi o Theo Adam que influenciou ele a se tornar um vilão tão mequetrefe assim como ele é hoje? Teve isso que o Jones meio que explicou, que a vilania do Adão Negro era por influência do Theo Adam, né? Sim. E aí, eu acho que é isso que eu falei. Ele vai adicionando coisas, sabe? Ele não vai, tipo, zerando o personagem. Ele vai adicionando. Eu comparo muito o Adão Negro dessa época ao Namor dos Vingadores, né? Tipo, o anti-herói, o cara que é um rei, que é um soberano, que seria o herói da sua própria espécie, mas que acaba entrando pro lado da vilania porque quer se vingar do que aconteceu com a nação dele e tal. E aí ele chega nessa época quando começa a ter os embates com o Cobra, né? Com o grupo terrorista Cobra, aí você começa a ver que o Adão Negro tem uma perspectiva de justiça já deturpada por causa de toda essa história dele, né? Do passado, de Kahndaq, atualmente tudo. Então ele acha que fazer justiça é eliminar os inimigos. E aí a sociedade fica balançada. E aí vem esse arco muito bom, por sinal, que saiu aqui encadernado. Saiu na mensal, mas depois saiu encadernado, né, pela Panini. Teve uma minissérie, na verdade, saiu numa minissérie, Reinaldo Sombrio. Eu tenho encadernado, eu tenho ela encadernada. Deve ter saído encadernado depois, acho que saiu pela Eagle Moss, mas ele originalmente saiu numa minissérie em 3 edições, salvo engano. O legal dessa fase é exatamente isso que vocês estão falando aí. A Sociedade da Justiça em si representa um outro conceito de justiça, né? Um conceito Ed Orwell, por assim dizer. Eles acreditam na reabilitação. Na verdade, assim, é uma ideia que os Estados Unidos atuais, principalmente naquela época, tinham dos Estados Unidos de antes, né? Que é um lugar melhor, uma era de ouro, um lugar mais otimista e tudo mais. Não que fosse assim de verdade. Os heróis daquela época eram, mas a gente sabe, né? Como a coisa é. Então, ele pega um personagem mais antigo ainda, de um paradigma anterior ainda da Sociedade de Justiça, e diz: não, para mim justiça é isso aqui. Que não é bonitinho, é taliônico, na verdade. É aquele negócio do olho por olho mesmo, exatamente, né? E aí coloca esse confronto de valores dentro de um gibi que tem uma porrada de outros temas também. É muito legal isso que o Jones faz. De fato, Marcos, eu acho que aí foi o melhor trabalho do Jones. O Jones tem ótimos trabalhos nessa época. Sim. Hoje em dia ele está cometendo coisas absurdas, né? Como Flashpoint Beyond e que outras que a gente comenta nos outros programas. Voltou aí com o rabo entre as pernas pra descer depois da porcaria que ele fez pra Image com o Gary Frank. Mas voltou daquele jeito, né? Ainda tá prometendo agora aí, já saiu capa da nova saga da SJA escrita por ele. Bom, depois dessa passagem do Jones pela sociedade, o Adão Negro ele foi utilizado algumas outras vezes, né? Ali no, eu acho que pré-crise final, teve aquela
aquela mini, né? Teve a família do Adão Negro, né? Já que tinha a família Marvel, tinha a família Adão Negro, né? Que era a Isis, o outro garoto lá, que era o Capitão Marvel Júnior dele, né? O Sabak, que era o jacaré, né? É Sabak não, Sabak é o outro vilão, né? É Ibak, não? Não, o Ibak é outro. Ibak é outro vilão. Que eram os Cavaleiros do Apocalipse, acho que era uma mini do Kate Giffen, eu acho, não sei, Então, foi ali já naquela fase que a DC já tinha saído daquela era ótima ali de crise 52, crise infinita tal, e aí já tava indo numa decadênciazinha, até que a gente chegou nos novos 52, né? Que aí recontou a origem de todos os personagens, inclusive do Adão Negro, né? E aí você falando dessa origem dele clássica, nos novos 52, o Jones até puxou muito da origem clássica dele, né, Maurício? Puxou sim, agora deu uma revitalizada. Hoje em dia não é o que vale, né? A gente vai falar disso aí. Mas é uma valorização bacana das origens do personagem e principalmente da ligação dele com o Kandak, que é vizinho ali de Baialia, né? Que quem leu agora recentemente a mini do... a mini não, né? O Lenda da Liga da Justiça, da famosa liguinha, lembra bem de Baialia. E o Adão Negro, mais adiante aí, ele ataca e destrói Baialia, né? Porque é uma tentativa de invasão de Baialia, acho que é nessa época do Cobra mesmo, que ele acaba destruindo Baialia e tem até uma repercussão agora nessa minissérie mais recente dele. Mas eu acho que a Edmar quer falar alguma coisa aí da família do Adão Negro, porque ele é fã da poderosa Isis. Não, só ia falar que é porque eu acho que uma das fases mais marcantes dele, depois dessa história do Jones, de Reino Sombrio, não lembro como é que nas minisséries 52 mesmo, né? Porque a minissérie 52... Sim, ele era um dos protagonistas, né, da 52. Isso, e aí ele vai lá tomar conta do Kandak, né, virar o chefe supremo lá, o grande herói, rei prometido, que protege o reino dele. E aí ele acaba criando tensões globais que culminam na chamada Terceira Guerra Mundial, que é o encerramento da fase 52. E nesse ponto, ele acaba dando poderes para duas pessoas, que é a mulher lá que ele salva, que eu não lembro o nome dela, que acaba recebendo os poderes de Isis, e esse menino, que eu acho que é Osiris. Isso. E é interessante assim, Isis... ela é baseada na personagem poderosa Isis, que teve uma série de TV, né? Porque Shazam teve uma série de TV nos anos 70, e aí a empresa, pelo sucesso da série, criou uma série adjacente chamada Poderosa Isis, que era uma criação da TV, e eles acabam, anos depois, esse personagem, Capitão Marvel já era da DC, mas a DC não usava ele dos quadrinhos, já. Tinha aquele entrave e tudo, porque a DC colocou o Capitão Marvel na geladeira, né? Depois que adquiriu o personagem. E aí, Jones faz meio que uma homenagem, mas ele não usa o mesmo nome dela da série, porque tem questões de direitos autorais, que eles não podem usar, mas é claramente uma homenagem. E aí depois a gente tem essa questão toda tem a corrupção da Mary Marvel, tem a ascensão do Capitão Marvel. É uma época bem conturbada para a família Marvel, esse período pós-Kryptonita, até a crise final, acho. É uma maluquice completa. O Capitão Marvel Jr. vira Capitão Marvel. O Capitão Marvel Shazam. Pois é. E aí, quando tem os novos 52, eles abandonam de vez o nome Capitão Marvel, né? Assumem o nome Shazam para o personagem principal, e tem essa aparição já porque ele estreou naquelas histórias backup da revista da Liga, né? Que aí e aí já é muito parecido com o que aparece no filme do Shazam, né? Que aí tem a família, ele tem todos aqueles personagens que acabam pegando o poder do Capitão Marvel, né? Do Shazam. O Dr. Sivana tem aquela origem também meio mística, né? Ele acaba podendo ver a magia, né? E isso tem a ver, entrelaça a origem dele com a origem do Adão Negro, né? E pelo jeito, depois disso, porque no final acontece exatamente a mesma coisa da origem clássica, né? Porque eles conseguem fazer ele dizer o nome do mago, Shazam, e
envelhece uns milhares de anos imediatamente, né? Vira pó também, né, Maurício? Igualzinho o que ele usa original lá, né? Com que a gente comentou Isso. agora há pouco. Eu, particularmente, não gosto desse Capitão Marvel dos 952. Eu Nada. Lixo, horroroso. Nada foi feito de bom com esse personagem desde que o John Ele depois, é assim, eu acho que é bom enfatizar. A gente fala isso, o pessoal deve pensar assim, vocês são muito... vocês querem sempre o que era do passado. Não é questão da mudança da origem. Eu acho que a ideia é até boa, tanto que o filme faz a ideia funcionar melhor que o quadrinho. O problema é... É verdade. O problema é que o Jones não consegue fazer... Ele tem uma ideia, eu acho até eu começo até a duvidar se a ideia foi dele mesmo, porque ele não consegue fazer o personagem deslanchar. Ele teve essas histórias backup, que depois viraram um encadernado, né? Isso. Com o poder da palavra, uma coisa assim, não lembro. Depois disso, anos depois, né, criaram uma mensal, que a mensal é uma verdadeira bagunça, uma bagunça completa. Ela começa perto da época que o filme estreou, de repente ela para de ser publicada, porque Jones e o desenhista lá estão aloprando, não sei o que eles fazem, e aí quando ela volta, parece que eles esqueceram o que eles estavam fazendo, a história já estava perdida, ela fica mais perdida ainda. O Adão Negro volta nessa época e acaba se aliando ao Billy para deter aquela larvinha lá, eu esqueci o nome dela. O Seu Cérebro. O Seu Cérebro. Porque tem toda uma maluquice lá dos mundos da magia que o Jones pega, mas nada disso assim, ó, se você lê qualquer material do Capitão Marvel, até o do Roy Thomas, você fala assim, tem algo legal aqui. Essa fase do Jones, você fala assim, eu não consigo tirar nada disso, nada, sabe? Ele cria até um anti-Capitão Marvel, que é tipo, ele cria um anti-Shazam, que é o pai do Billy, que ganha os poderes e vira tipo o Flash Reverso. Ele fica amarelo. Nossa. Você pensa assim, o cara tá refazendo o que ele pensou lá em Lanterna Verde, sabe? De ter um bocado de Shazam colorido. E aí a história termina de uma forma assim que você fala, sim, pra que a gente leu isso aqui? Não tô entendendo. Tem uma história backup que vem depois, que ela é melhor que a série toda, que é de outro autor já, que ele faz outra coisa, que tem que terminar a revista. Mas é horrível. É horrível. Porque meio que ele deixou meio que de lado, né, a revista. A revista demorou pra concluir. Eu lembro que até a Panini lançou isso aqui numa revista própria, né? Não foi nem mix, nem encadernado, era tipo publicação bimestral, né? Imagine. E pior de tudo, sabe o que é? Você percebe no meio da história que Jones está tão sem ideia que ele até usa o famigerado Superboy Prime para aparecer nessa revista. Sabe? Tem uma prisão lá interdimensional mágica. O Superboy Prime tá lá preso. Por que tá lá preso? Você não sabe. Inclusive o Superboy Prime faz piada com o Billy. Ele fala, você não era assim, eu lembro de você diferente. Porque ele lembra do que aconteceu antes do 59, 52, né? Porque sim, o Superboy Prime é um usuário do MBB, na verdade, né? Ele sabe tudo, odeia tudo. E vive reclamando do que tá saindo agora, que os gibis acabaram. E isso que a Edmar falou é verdade. Existe uma história pra fechar a porteira mesmo da mensal, que foi o seguinte: depois desse ato, né, do Jones, o gibi volta depois que o filme estreia, e aí o Jones termina o arco dele, se contradizendo, inclusive, tem plot que começa de um jeito e termina de outro. E muda o desenhista também, o péssimo Daily Eagle Chan sai, e tem um outro tão ruim quanto, que eu não lembro agora o nome. E aí a DC anuncia uma nova equipe criativa pro gibi, porque o Jones estava em outros projetos. Aí essa nova equipe criativa tem 2 números só e o gibi é cancelado. É aquela coisa mesmo assim de... O cara foi contratado para passar o cadeado e fechar o negócio, sabe? É uma falta de planejamento total a DC conseguir cancelar em 4 meses um título que acabou de sair filme, bicho. A Marvel, se bobear, faz título do Homem-Sapo agora, que ele apareceu na série da Mulher Hulk. Fácil, mas não cancela em 2 meses desse jeito. Impressionante. E depois ele acabou continuando tendo bastante destaque, né? O Adão Negro, ele acaba fazendo parte da Liga da Justiça, né? Da Liga da Justiça do Bendis, né? O Bendis já coloca ele na Liga da Justiça e tentam mudar o nome dele, né? Shazadam.
Sei não, viu? Só tem gênio. Sendo que isso aconteceu meses depois do Bendis tentar mudar o nome do Tim Drake, né? Que ele deixaria de ser Robin pra ser o Drake. Drake. Drake, que além de ser nome de rapper, é também um tipo de pato, né? Imagina a tradução aqui eu sou o pato. Marreco já tem, né? Marreco. E aí ele tava tendo bastante destaque. A gente já falou também da morte da Liga da Justiça no podcast que a gente falou da morte da Liga da Justiça. Ele tá tendo bastante destaque lá em Dark Crisis, né? Por conta de tudo que aconteceu ali da morte da Liga da Justiça. E ele tá tendo uma maxi-série saindo agora nos Estados Unidos com roteiros de um dos favoritos aqui desse podcast, um dos favoritos do saudoso Marcelo Miranda, o Christopher Priest, né, Maurício? Aliás, fica aqui o apelo, né? Marcelo Miranda, você morreu, foi pra Record, foi pra Curitiba, onde está você? ele tá levando muito a sério o seu lado trevoso e... tá escondido no canto escuro, com uma faca ensanguentada na mão. Ou está no ninho de amor dele com o Vitor Azambuja, outro sumido, né? Oi, sumidos. Cadê verdade. Vocês? Mas sim, tem um gibi agora do Priest que tá prometendo 12 edições. A gente nunca sabe, a DC às vezes promete 6 e lança 7, promete 5 e lança 6, pode prometer 12 e lançar 13, né? Ou acabar na 11, não sei. Mas é do Christopher Priest, né? Que a gente já falou bastante aqui. Vulgo Jim Mosley. E agora ele assina apenas como Priest. Ele tirou o Christopher Priest. Inclusive, ele já tá assim desde da mini do Agente Americano que ele escreveu. Foi publicado aqui recentemente, que eu tô devendo falar isso no Pilha. O Joel disse que queria falar desse gibi também, mas um dia, Estou com ele aqui na minha pilha, vou adiantá-lo para falarmos em breve para os nossos queridos ouvintes. São Joel, compre logo seu microfone pra gente gravar. E é um gibi bem doido esse, assim, na mesma pegada doida que esse do Agente Americano, assim, da subversão da narrativa, de alguns saltos de coisas que você só vai conseguir entender lá na frente. Eu tô achando estranho, acabou nessa semana que a gente tá gravando o primeiro arco. Sim, são arcos dentro de uma maxi-série. O primeiro arco se chama Teogonia, né, que é como o estudo da formação de deuses, da criação de mitos. E é uma história na qual o Adão aparece como humano, podendo se transformar entre humano e entre super-humano ao bel prazer dele. Ele tem um corpo diplomático, mais ou menos um Pantera Negra, né? Um corpo diplomático de Kandak nos Estados Unidos. Ele transita pela ONU, faz discurso na ONU e tudo mais. E acaba descobrindo que ele, depois de um confronto com o Darkseid, ele começa a ficar com a mão, o braço direito, como se fosse gangreenando, uma energia estranha, assim, meio que tipo coisa mais invertida, né? As rochas pretas, e entre elas alguma coisa efervescente, como se estivesse saindo de dentro do corpo dele. Ele está investigando isso até que ele acaba encontrando um outro menino que é descendente dele também, Malik Adam, que é um jovem negro de Nova York, estudante de medicina, que acaba recebendo uma parcela dos poderes. E aí vem o retcon, que foi até bastante elogiado pelo Joel no nosso grupo do WhatsApp. Aqui nessa origem, ele tem um sobrinho, ele e o sobrinho são escravos, estão rogando por ajuda lá, e o Mago Shazam, que não se chama mais Mago Shazam, não sei se isso vale só para esse gibi ou se vale para toda a cronologia DC agora, até porque, como a gente estava comentando antes de entrar no ar, né, Marcos? A cronologia DC agora não é mais à la carte, é self-service mesmo. Você escolhe o que vai funcionar ali para você. Eu acho justo. Você escolhe, assim, você não precisa mais reclamar que aquilo que você leu não vale mais. Você escolhe o que vale e o que não vale. Eu acho justo. Não, porque até então a gente ficava brigando, não faz sentido e por isso e isso. Aí vinha um outro dizendo, não, mas faz sentido porque naquela edição de 1974 dizem isso e aquilo. E a gente brigava. Agora, tal qual a Panini terceirizou a correção para o Facebook e para o Twitter, a DC também colocou a cronologia como responsabilidade do leitor.
E nessa minissérie, o mago é chamado de Mamahagan. Não sei a pronúncia, nunca estive no Egito. E o mago, né, já ia dizendo o Shazam, o não Shazam, o Mamahagan, ele acaba dando os poderes para ser divididos entre o Tech Adam e o seu sobrinho Malik Adam. Só que ele mata o sobrinho nesse ato para não dividir o poder com ninguém. E aí ele se corrompe, não com o poder, mas com a expectativa do poder, né? Ele quer só para ele o poder e já mata o sobrinho nesse começo. E agora ele tá tentando fazer justiça através desse descendente do sobrinho, enfim, não é um descendente direto dele, mas tem o sangue da família dele. E aí, meu amigo, veio uma aloprada bem legal de que os deuses lá, os deuses Ácades, atenção, da Arcádia, Arcádia, que é um dos povos antigos do Oriente Médio, né, do Oriente Próximo, se vocês lembram da aula de história da sexta série. E esses deuses Ácades, na verdade, são bactérias espaciais que foram despertadas pelo imaginário do Adão Negro, quando ele foi expulso da Terra, banido pelo mago não Shazam, para assingar no espaço por milhões de anos inerte. Quando ele passa por uma nebulosa, ele desperta essas bactérias que assumem a forma de deuses e que estão voltando para a Terra. E esse é o final desse primeiro arco agora aí. Não estou dando spoiler, não, está muito mais na trama do que na história em si, que tem uma trama política, que tem um envolvimento do Adão na Liga. Revela-se que Bruce Wayne estava financiando, até quebrar, né? O Bruce Wayne tá falido agora, o Coringa, o Joker, o bobo, o palhaço roubou o dinheiro todo dele. E o Bruce Wayne que está financiando a revolução armada no Kandak para depor o Adão Negro, ao mesmo tempo em que o Batman é colega do Adão Negro na Liga da Justiça do Bendis. Tinha que ser esse Batman agente da CIA. E quero só fazer uma nota aqui, Marcos. Na verdade, eu tava pensando em falar isso num pilha, até cheguei a pensar em escanear esse gibi, porque não vi em lugar nenhum. Mas é um gibi que veio com um boneco recente, né? A DC lançou aí, a McFarlane Toys lançou uma linha do filme do Adão Negro, que tem o Adão Negro, a Sociedade da Justiça e tudo mais, mas há alguns meses lançou uma linha DC Direct com alguns personagens da DC famosos, sob a promessa de estar lançando os personagens desse gibi, chamado só Black Adam, e o gibi vem com o boneco. Eu comprei recentemente o John Constantine dessa linha. São 4, o Adão Negro, obviamente, o Constantine, um Superman e um Batman, com visuais baseados na capa do gibi. A capa é do Lee Bermejo, né? Aquele que faz o Batman cheio de cor e tudo mais. Acho que é dele, o Batman pintudo, não é dele? Sim. Então, aí texto do gibi não tem nada a ver com a capa, só o Adão Negro tá com o mesmo visual da capa, que é com umas ombreiras amarelas, um cinturão amarelo também, e uns braceletes gigantes, também amarelos. Mas de resto, os personagens não tem nada a ver com o visual da capa. O gibi dentro também não tem, só o Adão tem esse visual da capa, e é contexto do Cavan Scott, arte do péssimo Tyler Kirkham, e coisa, o resto não vou nem falar, de também são péssimos. Ao mesmo tempo que é nostálgico, os Marvel Legends, né, da época da Toy Biz, há 25 anos, começaram a sair com os gibizinhos acompanhando para histórias icônicas dos personagens. E é muito legal, eu tenho alguns gibis assim, né, são facsímiles das edições originais, tipo um Wolverine que saiu com aquela história do Wolverine contra a Lady Lethal, desenhada pelo Barry Windsor Smith e tudo mais. Aqui a gente nem tem história clássica, nem tem desenhista bom, não tem nada, é uma história ruim, que podia ter outros personagens na própria linha, porque tem mais influência na história do que o Adão Negro, o Superman e o Batman, e o próprio Constantine. Tipo, o Monstro do Pântano aparece mais do que o Constantine. E não é uma farofa completa, não vai pra lugar nenhum, e não recomendo esse gibi. Se vocês virem o scan por aí, não baixem, e se vocês me perguntarem, eu não vou passar pra vocês também. Vão lavar a louça, é mais gasto de tempo produtivo. Uma coisa, você falou essa questão do espaço, isso aí dele ter sido arremessado do espaço, essa é uma referência à história clássica do Adão Negro, né? Do banimento, né? E aí tem uma curiosidade, que eu já li essa Marvel Family número 1, que tem a aparição do Adão Negro. O Mago Shazam bane ele, faz ele sair voando, bane. Ele demora para chegar, ele só volta à Terra nos anos 50, 40,
porque foi o tempo que ele teve de voltar do banimento voando até a Terra, entendeu? Então, tipo, ele ficou 5.000 anos voando no espaço, querendo bater no Mago Shazam. E aí ele chega na Terra. Dá pra acumular um ódio gigante, né? Sim. E aí tem aquela história toda que você contou, que a família Marvel não consegue vencer ele de jeito algum, e o tio Marvel engana ele. E aí ele acaba perdendo. São histórias, eu sempre recomendo, mesmo para as pessoas que não gostam dessa fase mais clássica dos quadrinhos. As histórias do Capitão Marvel dessa época são divertidíssimas, são muito boas de ler. Tem aquele besterol clássico, lógico, eram revistas, não tinham nenhum compromisso de serem massa velha, essas coisas assim. Então, mas eram revistas muito bem escritas, muito bem pensadas, e se você pegar, era um competidor mesmo muito forte ao Superman. Realmente a DC tinha motivo, mesmo que a gente ache que ela sacaneou, mas ela tinha motivo para colocar na justiça, porque ela devia perder muito dinheiro com o Capitão Marvel. E hoje todo mundo sabe, né? Mas lembrando essa pérola que a gente contou lá naquele programa também do Shazam, é um gibi tão divertido que pegava tanto que o próprio Elvis, né, era fã do Capitão Marvel Jr., que também tinha uma popularidade maior do que o Superman, né, Edmar? Tinha título próprio também. Ele batia de frente com o Superboy. Ele conseguia ser mais popular que o Superboy. E era realmente também, pelo que se vê, assim, porque tinha uma identificação muito forte da criança com o personagem, sabe? Olha que o título do Superboy, até tenho lido alguns agora, porque eu tô fazendo um intensivão de Legião de Super-Heróis e tô pegando alguns títulos antigos. O título do Superboy não era ruim, então, mas o do Capitão Marvel Jr. era considerado melhor. Tá aí um gibi que me surpreendeu também, esse gibi original do Superboy aí. É divertido mesmo. A entrada da Legião dá um up. Tem uma hora que vê Superboy e Legião apenas, né? Que é legal também. E é outro que tem me divertido assim, vale a pena até comentar depois, não pilha, Marcos, fica aí a proposta de pauta. É o comecinho do gibi do Demolidor, que tá saindo agora, inclusive aí para quem quiser pegar a dica, tá saindo naquela coleção de clássicos Marvel, coleção de clássicos Marvel, não sei o nome, da Panini, que é muito legal, muito, muito, muito legal mesmo. Os desenhos são bons, o roteiro é bom, é divertidíssimo de ler, né? Pra quem fica nessa de quadrinho antigo é tudo uma merda, é muito bobão, é muito inocente, tem muito texto, meu amigo, você não sabe o que está falando. Bom, a gente falou dos quadrinhos, vamos falar um pouquinho agora do filme, né? Falar da produção audiovisual. Como eu falei lá no início, o The Rock desde o início tá envolvido com esse filme, mas passou tanto tempo que a gente nem achava que ia sair, né? E agora finalmente saiu. Tem 15 anos que ele fala disso, né? Pois é, cara, tem um tempão que ele fala disso. E daqui de nós, quem já conseguiu assistir o filme foi o Edmário, né? E aí, Edmário, conta um pouquinho o que você achou do filme, o que é o filme, agora sem spoilers, por favor, que eu quero ir assistir ainda. Então, eu tenho visto até o velho burburinho de sempre, assim, pessoas odiando, a crítica odiando, o fã decenalta defendendo ardorosamente, nada de novo, né? Então, o filme, ele não é ruim, mas é um filme muito genérico. Talvez funcione, funcione para uma demanda que a DC hoje tem falta, que é ter um filme de ação frenético, assim. Existem muitos fãs, principalmente da parte de cinema da DC, que sentem falta de uma coisa que eles viram nos videogames, tipo Injustice, tipo aquele DC Universe Online. E esse filme é meio isso. Ele parece um grande... Sabe aquela introdução cheia de efeitos especiais que a gente tem nesses jogos de videogame? Tem porradaria. Cinematic, né? Lembra, o DC Universe Online tem essa apresentação que é muito boa, por sinal, que mostra uma briga dos super-heróis lá, e aí mostra o Lex Luthor voltando no tempo, e não tem isso no filme não, viu, gente? Isso aí é o que tem no jogo. Mas os efeitos, a forma como o filme é construído, parece um grande cinematic, sabe? De um videogame. Tem muita ação, tem um Adão Negro como você imagina, como acho que a pessoa dos quadrinhos, ou a pessoa que jogou qualquer coisa que tem um personagem, vai identificar o Adão Negro ali. O The Rock realmente se dedicou, sabe? Para que o personagem fosse fiel e ao mesmo tempo tivesse a identidade dele, porque tem algumas nuances diferentes. Eu acho que o Adão Negro é um pouco mais... Você tem mais empatia por ele do que o personagem dos quadrinhos. Ele não é tão namor.
como eu falei antes, né? Ele é mais The Rock, assim, The Rock puto, sabe? Só que o filme nesse ponto ele é bom. É um filme ótimo. É um filme de ação, um filme de pancadaria. Só que aí vem o problema. Eu acho que ele é tão focado nisso que até a parte mais simples da história fica simples demais. Então, tipo, você tem um filme um filme de 2 horas, que não é muito, mas que por não ter muitas ramificações ou aprofundamento em alguns pontos, ele parece que dura uma eternidade, porque é uma nota só, o filme inteiro, sabe? Você tem a entrada da Sociedade de Justiça, e aí a gente falou do arco aqui do Reino Sombrio, Reinado Sombrio, é baseado nesse arco, mas não chega nem perto. Tudo bem, não vai ser, não tô falando que eu queria fidelidade. Os caras estão lá, sabe aquelas cenas de Superman e Batman que a gente diz que são referências, mas só são estéticas, sabe? O personagem está completamente fora do contexto daquela cena. Essa é a mesma coisa que eu vejo com a sociedade. A sociedade está lá, mas ela está lá só para dizer assim, olha, a gente se baseou naquele arco, mas nada mais, sabe? Não tem história de fundo dos personagens, não tem nenhum aprofundamento, tipo, isso estraga o roteiro. Eu não estou falando de fidelidade com os quadrinhos, estou falando de roteiro. Fica tudo tão simples que até a discussão entre o que é justiça, a justiça é punir o bandido, matar o bandido, ela fica simplista, ela fica mais simplista do que esse período eleitoral que a gente está vivendo agora, sabe? E muito disso acontece porque os personagens fora do Adão Negro não têm contexto. Eles estão ali porque a Amanda Waller mandou a gente vir aqui. Como é que você sabe que o Adão Negro é perigoso? Eu li sobre. Tipo, a gente tem um pergaminho muito antigo que a gente leu sobre ele. Tipo, é um grande a ouvir dizer que ele não é bom, sabe? E, porra, se você quer fazer um filme assim tão genérico, o uso desses personagens acaba depondo contra eles, porque, é como eu falei, tem a trindade, né, nos quadrinhos. Fu, Nabu e Poderoso Adão. O Senhor Destino e o Gavião Negro estão no filme só pra dizer que é parecido porque não existe nenhuma história pregressa deles, não existe referência a passado. O Esmaga Átomo também, que é um personagem que no arco original ele tem um papel meio dúbio, é um completo bobalhão, sabe? É mais um Homem-Formiga, digamos assim. É quase um Homem-Formiga, só que ele aumenta. Então, mas assim, até aí o Homem-Formiga também. acho que o destaque não vou dizer que de todos não é uma representação ruim da sociedade, porque o Pierce Brosnan, ele de certa maneira rouba a cena. Com o pouco que ele tem, ele rouba a cena. Ele dá um ar clássico, ele dá uma pegada meio sociedade mesmo, assim. O Gavião Negro, eu acho que ele tá muito fora de contexto. Eu lembro que na época rolou um burburinho com a questão da mudança de etnia do personagem, né? E algumas pessoas falaram, mas mudou a etnia porque deve ser o Khufu, o Egito antigo. Não tem nada disso, Ele é tipo um Pantera Negra misturado com Batman, sabe? A personagem lá, eu sempre esqueci o nome dela, Ventania, né? Tempestade, eu acho. A Cicloninha, né? Ciclone. Ela tá bem, também não forçam muito ela, mas tem umas cenas dela legais, até acho que eu até enxerguei isso, não sei se é um delírio meu, mas tem umas cenas dela dos poderes que parecem baseadas na arte do Alex Ross, sabe? Aquela coisa, ela gira e a roupa dela faz um efeito de imagem que lembra muito a arte de Alex Ross, pelo menos foi essa impressão. Mas o filme, como eu falei, ele é uma ação desenfreada, para você que quer ver pancadaria, aquela velha pancadaria assim, sem explicação, é legal, é massa, mas poderia ser melhor, até para fechar algumas coisinhas, sabe? É isso. Bom, eu ainda assim tô bastante curioso para ver. Sei lá, dá a impressão de que mesmo com tudo isso, que ser um negócio raro, mas parece ser um filme. Não, é isso. É porque assim. Divertido. É isso. Eu não vou também querer exigir de um Adão Negro que ele tenha um aprofundamento de um Oscar, filme de Oscar. É um filme de super-herói. A DC percebe claramente que ela quer fazer um filme de super-herói. E assim, a Warner, não sei agora que vai mudar a diretoria lá, mas a Warner tem uma ideia de cinema que eles querem muito fazer os personagens deles serem heróis que não se consideram heróis, né? Eles querem que o Superman, eles acham que a fidelidade ao real é ignorar que o cara possa ser um herói. Então, por exemplo, o Superman e aí fica um personagem meio quebrado. O Aquaman leva tudo na brincadeira, fica um personagem mais ou menos quebrado. Pro Adão Negro isso funcionou, porque faz parte do conceito do personagem original.
Ele é um, e aí tem uma carga dramática, as origens dele, nenhuma tem. Eles se baseiam na origem mais recente, essa que vocês falaram agora, que é mostrada a última. Mas ela tem uma carga dramática. Mesmo assim, é como eu falei, tudo é feito de uma forma tão rasinha que fica, sei lá, não te apetece, sabe? Mas se você se você quer um filme de ação, um filme de pancadaria, vai lá, vai com força. Ele dá tudo que ele dá tudo que promete em relação a isso. Tem uma briga final lá que é tipo Mortal Kombat, sabe? É uma briga espetacular, assim. Mas você sente uma deficiência, você sente que falta. É como fala assim, não é que é ruim, falta alguma coisa. Ela é bom, mas falta alguma coisa. E esse alguma coisa é uma besteirinha que poderia ter melhorado, sabe? Eu acho que é isso. Vamos, vocês, se vocês já assistiram o Adão Negro esse final de semana, já foram assistir, comentem aí, deixem seus comentários nas nossas redes sociais. Vocês concordam, discordam do Edmário? Coloquem aí e comentem com a gente. Só não mandem spoilers, porque eu provavelmente não vou ter assistido ainda quando esse podcast for publicado. Agora, uma outra coisa. Não sei se você terá aí. Uma outra Pode coisa. falar. Você sente, quando chega ao final do filme, ele tá bem integrado ao que a DC tá querendo propor no cinema, apesar de que a gente ainda não sabe direito o que ela quer propor. Mas ele tá integrado com aquela bagunça que tem lá. Mas você sente que ele tá muito distante de Shazam. Muito a proposta dele, a ideia dele. Então, você percebe que ele tá sendo levado para entrar no universo DC de vez, enquanto Shazam vai ficar no parquinho lá brincando, sabe? E isso é uma coisa que isso não tem nada a ver com o filme, não é crítica ao filme, não é nada disso. É uma opinião minha. A DC, como sempre, parece que não sabe o que fazer com o personagem, sabe? Tá tudo bem que o filme fez sucesso, beleza, mas eles estão deixando o filme ficar isolado, tirando toda a força que o Shazam poderia ter como um parceiro do Superman, até como um pseudo-rival, digamos assim, completamente fora de contexto. Assim, os dois é como se fossem dois universos diferentes. Se não fossem as palavras mágicas que eles usam e o relâmpago, você não ia dar nada mais. Vejamos quais serão as consequências para o universo DC no cinema. Você vai ver esse no cinema, Maurício Dantas? Vai esperar chegar na HBO Max? Olha, já tem por aquele jeito, sabe? Tô vendo aqui que já tem daquele jeitinho. Mas eu vou esperar no HBO Max, porque é filme da DC. A Edmar falou assim, que já chega perto do que a DC quer, mas eu não sei se a DC sabe o que quer ainda. Pois né? Nem eles sabem, mas eu lamento. Eu já ouvi também um comentário de que o final tem mais uma vez aquele vilão monstrão genérico e fica tudo parecendo videogame. Mas pelo que a Edmar tá falando, o filme todo já parece videogame, né? Então é um mais do mesmo que vai agradar aquela coisa do sentimento pós-Snyder, né? Mas ainda snydista, do herói sombrio, conturbado e tudo mais, aquela zona cinza ali. Eu vou assistir por ser um filme do The Rock. Existe esse gênero de filme hoje em dia, né? Que é o filme do Sim. The Rock. Ele é um ótimo filme do The Rock. Nesse ponto ele é, bastante. E você sente que o The Rock meteu a mão no roteiro em alguns. Ele é um grande filme do The Rock. E é o segundo personagem mágico dele desde que ele fez o Fada do Dente, né? Então também tem essa informação importante aí. Mas o The Rock já bateu em Gorila Gigante, já bateu em prédio, inclusive, né? Trabalhando na demolição civil. E agora ele vai bater no universo DC. E já vi também o spoiler aí da cena extra. E não faz sentido com o resto do filme todo, né? Tentam colocar, como sempre, como a Edmar já falou aí, não é spoiler, a Amanda Waller como um dispositivo de tema, que não vai para lugar nenhum. A própria participação dela na história não vai para lugar nenhum. Talvez não, com certeza, só quem soube usar bem a Amanda Waller foi o James Gunn no segundo filme do Esquadrão Suicida e na série do Pacificador, né? Que ela é uma coadjuvante ali distante, mas que tem tudo a ver com a tema que está acontecendo na frente da gente. Eu não tenho nenhuma grande expectativa assim, não. Eu lamento pelo cara lá do Hawkworld, né? No Twitter, que está sempre sofrendo porque não usam bem o Gavião Negro. Nos raros momentos de alegria dele, como a série recente do Vendite, que a gente já comentou aqui o quão boa o negócio é cancelado logo e desconsiderado logo depois, e aí ele sofre também. Eu já vi que ele tá sofrendo com esse gibi aí, com essa adaptação
do Gavião. E é uma pena também, é um personagem que eu gosto muito também, acho que todos nós gostamos aqui no podcast. Mas a DC tem esse jeitinho especial de estragar as coisas dela mesma. Vamos ver o que vai acontecer. Edmário, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Fale aí onde nossos ouvintes te seguem. Acho que eu tô atualmente só no Twitter mesmo, tô lá falando alguma coisa. Ultimamente tô lendo muito X-Men, tenho que parar com isso. Também acho. Mas eu já tô chegando num ponto lá que eu vou dar um tempo pra ir pra outros times. Mas é isso, tô lá, uma vez ou outra, no meu perfil também tem links pra alguns que eu já fiz. E aí dá um oi, falar que não gostou da minha opinião, que o filme é muito bom, pode falar. A gente conversa lá. É isso. Maurício Dantas, estaremos aqui semana que vem novamente, caso não tenhamos nenhuma praia pra ir. Né, se Vossa Excelência não gastar todo o seu tempo e seu dinheiro com o filme do Adão Negro e pede nudismo, a gente tá aqui, né? Quero aproveitar também que a língua está pingando veneno para denunciar. Edmar Marvetinho, no começo do programa ele falou da Satana, a Satana é da Marvel, Edmar. Você quis falar da Blaze, a filha demoníaca do mago Shazam. Mas ela tem um nome aqui, o nome dela é nesse ponto, não? Aqui no Brasil? Não é a Blaze, não? Acho que é a Blaze mas mesmo. Mas ela não é chamada de Blaze no Brasil, não? Não? Olha lá. Olha aí. Vou dar uma olhada aqui. Denúncia. Satana é a Satana Milestone, irmã do Damon Milestone, filho do capeta lá da Marvel. Olha aí, denúncia. Maurício Dantas esclarecerá isso no Twitter na publicação desse podcast. Quem ganhar, né? Mas obrigado. Façam suas apostas. Obrigado, Marcos, por aceitar essa pauta pra gente surfar no hype e ganhar milhões de views. Obrigado, Edmaio, pela participação. Volte mais vezes, estamos com saudade de você. Pode só chamar. Pois é. E, bom, não sei se Edmar estará de volta semana que vem, mas o Pilha de Bis deve estar de volta semana que vem. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br